Boa noite a todos. Eu cumprimento inicialmente o presidente da mesa, doutor Alessandro de Oliveira Brecailo. Agradeço pela oportunidade de estar aqui essa noite, na nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento também o professor Edson Luiz Baldan, meu grande amigo, que me honra muito poder contar também aqui com sua presença nessa noite. Certamente trará uma brilhante palestra. Cumprimento a todos os presentes e não posso deixar de fazer um destaque especial para mim, a professora, doutora Valéria, que me honrou demais com a presença aqui e quero dizer que é uma honra muito grande poder contar com a presença da doutora na plateia. E a todos os presentes, sem distinção alguma, apenas a honra para minha professora era necessária. Bom, o nosso tema hoje vai ser o Tribunal Penal Internacional. De acordo com a nossa divisão do tema aqui com o professor Baldan, inicialmente tratarei... Doutor André, só desculpa interromper. Por gentileza, doutora Valéria, venha fazer parte da composição da mesa. Doutora Valéria foi promotora em Santana, por gentileza. Então, por favor, doutor André. E a minha participação, tentarei ser o mais breve possível, para não tomar muito tempo do professor Baldan também, trazer alguns aspectos históricos a respeito da criação, dos fatos que levaram a trazer uma unanimidade mundial no conceito de que seria necessário um Tribunal Penal Internacional. Na sequência, falar alguns aspectos relevantes do Estatuto em si, do funcionamento do tribunal, desse verdadeiro sistema jurídico que foi criado, não é meramente um tratado, não é um tratado qualquer, mas é um tratado de direitos humanos, que traz em si a formação de todo um sistema jurídico novo, com normas processuais, com normas penais, com o funcionamento em si do tribunal, a criação do tribunal. Então, nós vamos ressaltar os aspectos principais do tratado e finalizar rapidamente também falando a respeito da possibilidade, da constitucionalidade do Tribunal Penal Internacional em relação ao nosso direito brasileiro. Então, tentar fazer isso o mais resumidamente possível, para, na sequência, o professor Baldan falar de alguns outros temas específicos daí da doutrina relativa à possibilidade de punição pelo Tribunal Penal Internacional. Bom, a história do direito do Tribunal Penal Internacional tem ligação direta com o Tribunal de Nuremberg, com o Tribunal Penal Militar, que foi criado após a Segunda Grande Guerra Mundial para julgamento dos vencidos naquela grande batalha. Mas até nós chegarmos ali em Nuremberg, nós temos que entender um pouquinho de como que se desenvolvia, como que ocorria o entendimento das nações em relação à própria guerra, em relação aos próprios conflitos. Basicamente, se pode dizer que até o início ali do século XX, portanto, muito próximo até de nós, até o início do século XX, se considerava o direito à guerra como uma consequência da soberania do Estado. Então, o direito à guerra, o direito de um Estado iniciar um conflito armado com outro Estado, era considerado uma mera manifestação da sua soberania. Então, nós tínhamos ali total liberdade para o Estado para se movimentar no sentido de iniciar uma guerra contra outro Estado de acordo com a sua finalidade, com seus objetivos. Então, vigorava ali amplamente a teoria da necessidade, pela qual se diz basicamente que o fim justifica os meios. Então, o Estado tinha um objetivo, qualquer que fosse esse objetivo, que fosse um objetivo econômico, que fosse um objetivo manutenção do seu território, de ampliação do seu território, e esse objetivo, então, era visto como uma necessidade, ele era, então, em razão da soberania absoluta do Estado, ele era, então, justificador da guerra. A partir do século XIV, XV,
com os teólogos, depois, posteriormente, 16, 17, até o século 18, no meio secular, se passou a buscar aí o conceito da guerra justa, algo que pudesse trazer algum tipo de bloqueio para esse entendimento. Contudo, mesmo tendo ali, principalmente a partir do século XIX, sido desenvolvido o direito de guerra, né, e o direito humanitário, né, tratando das normas relativas à possibilidade da guerra, o que deveria ser feito durante uma guerra, e mesmo o direito humanitário, que seria o tratamento que era dado para os prisioneiros, para as pessoas dos países que estavam sendo vencidos ou que estavam ali em batalha, apesar do desenvolvimento desse direito, é possível dizer que ele não tinha grande efetividade. Por quê? Porque esses tratados, eles ficavam também submetidos ao interesse de cada país. E cada país, exercendo a sua soberania, ele ingressava, assinava um tratado como esse, relativo a direito de guerra ou relativo ao direito humanitário, e no momento em que ele precisasse exercer a sua soberania para declarar guerra contra um outro Estado ou iniciar um procedimento desse tipo, ele simplesmente se retirava do tratado e não havia uma força para que esse tratado fosse cumprido. Então, mesmo tendo esse desenvolvimento, até esse momento se fala que ficava muito, o cumprimento dessas normas ficava muito de acordo, submetido ao interesse de cada Estado que quisesse participar ou não desses tratados. Com o advento da Primeira Grande Guerra, pode-se dizer que foi com o advento desse evento que, primeiramente, se começou a discutir mais seriamente o direito de cada Estado declarar guerra, do direito do que ele poderia fazer com relação à sua soberania em relação à atividade de guerra. Por que se começou a discutir nesse momento da Primeira Guerra? Porque lá tivemos 9 milhões de mortos, mais de 20 milhões de feridos, e diante desse quadro trágico para a época, se começou a vislumbrar a necessidade de não apenas deixar deixar o direito de guerra, o direito humanitário a cargo de cada Estado, mas que houvesse a possibilidade de responsabilizar os Estados pelas atrocidades por eles praticadas. Ali se começou a pensar nesse assunto. Mas o interessante é notar que, mesmo tendo pensado nesse assunto, é possível dizer que o pouco que se evoluiu nesse campo disse respeito apenas à responsabilidade do Estado, não à responsabilidade individual por atos praticados em nome do Estado. Então, se falava ali na responsabilização de um país por conta dos seus atos durante uma guerra, não do comandante, do general, da pessoa, do soldado que tivesse praticado algum ato relativo a esses crimes de guerra. Mas apenas se levantou essa questão ali ao final da Primeira Guerra. No período chamado ali de entre guerras, portanto, com o levantamento dessa questão, começou-se ali a ter limitações ao recurso à guerra. Então, como eu havia dito, punição do Estado, então havia ali punições dos Estados relativos a esse direito. Os indivíduos somente eram punidos pelo direito interno de cada país. Então, havia determinados crimes que eram consenso entre todos os países, como pirataria, tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, tráfico de escravos. Então, esses casos, quando feitos no âmbito de guerra, eles eram punidos os indivíduos pelos estados, né, individualmente, e não por um regime internacional, não por uma ordem internacional. Esta somente se preocupava com a punição do Estado, não do indivíduo. A partir deste conceito, se chega então à conclusão de que, como nem se discutia internacionalmente a possibilidade de punição individual, a não ser pelo direito interno, o Tribunal Penal Internacional não era considerado uma prioridade, não era considerado uma necessidade,
Por quê? Porque se entendia que o Estado ia fazer isso. E se ele não tivesse condições, que ele iria, então, extraditar essa pessoa para um outro Estado que tivesse condições de fazê-lo. O que não era necessário, portanto, um órgão internacional para fazer isso. O que ocorreu na sequência? Segunda Grande Guerra, né, entre 1939 e 1945. Nessa ocasião, novas violações, ainda mais absurdas do que as violações cometidas durante a Primeira Guerra, fizeram com que as nações percebessem o terror que pode acontecer sem que haja um organismo internacional forte, voltado a punir não só os Estados, mas também os indivíduos que, ainda que de acordo com a lei do seu próprio país, tomassem atitudes contrárias à humanidade, contrárias aos direitos humanos. Então, lá na Segunda Grande Guerra, todos sabemos, 60 milhões de mortos, 60 milhões de feridos, uma destruição extremamente grande, que trouxe ali, então, a visão de que o direito interno não seria suficiente para punir aquelas atitudes. Porque as atrocidades eram tão incríveis, né? Os campos de concentração, a mudança de povo de um local para outro com o objetivo de exterminar esse povo, então a prática de genocídio, então todas essas situações eram tão absurdas que não tinham sido pensadas anteriormente e não compunham o ordenamento jurídico de qualquer dos estados. Então, diante disso, era impossível tipificar, né, essa conduta pelo direito interno e tornou ali trouxe esse questionamento de forma mais ostensiva. Não podemos deixar, né, as nações viam, não podemos deixar que esses abusos bárbaros praticados contra a humanidade fiquem impunes. Claro que abusos praticados pelos vencidos, né? Os vencedores que também praticaram abusos não pretendiam ver os seus atos punidos, mas entre os vencidos seria um absurdo deixar com que esses atos ficassem para trás sem punição. Durante ainda a Segunda Grande Guerra, mais exatamente ali perto de 2 anos antes do final, os membros os futuros vencedores, né, os Estados Unidos, a Rússia e a Inglaterra, assinaram a chamada Declaração de Moscou. Na Declaração de Moscou, eles já estabeleceram pontos que foram fundamentais para a futura criação do Tribunal Penal Militar, que na verdade foram 2, foi em Nuremberg e teve também o de Tóquio, nós estamos falando aqui mais exatamente do de Nuremberg, por tratar da Alemanha. E ele teve o futuro, né, o Tribunal de Nuremberg, teve sua semente ali na Declaração de Moscou, em que foi feita a declaração no seguinte sentido, de que haveria repressão local, levando os acusados pelas atrocidades para serem julgados pelos próprios povos que foram ali aterrorizados, barbarizados, eles seriam julgados ali, e também haveria uma repressão aos grandes criminosos de guerra, dizendo ali a declaração relativa à repressão local não se refere aos casos dos principais criminosos de guerra, cujos crimes não estão delimitados por fronteiras geográficas e que serão castigados de acordo com uma resolução comum dos governos aliados. Então ali já antes do final da guerra, os aliados já diziam que, sendo vencedores, puniriam, sim, os vencidos com base em um futuro tribunal que seria estabelecido. Mas com base em qual lei? Né? Não havia ali uma legislação, não havia crimes pré-estabelecidos. Né? Então, o princípio da legalidade praticamente não permitiria a criação do Tribunal Penal, do Tribunal Militar Internacional ali de Nuremberg. Mas o que aconteceu ali? Na Declaração de Moscou já se deixou claro que havia uma revolta
com relação àquelas atrocidades, e que essas atrocidades precisariam ser punidas eficazmente e exemplarmente, para evitar que novas atrocidades pudessem vir. Por isso, até mesmo antes do final da guerra, já houve essa semente que foi plantada. Bom, terminada a guerra, em maio de 1945, logo em agosto de 45, daquele mesmo ano, foi criado, então estabelecido, o Tribunal de Nuremberg, com fundamento ali na Declaração de Moscou, e deixando claro que ele foi criado para julgar e punir de modo apropriado, sem tardança, os grandes criminosos de guerra dos países europeus do eixo. Então havia ali a determinação clara de julgamento e punição exclusivamente dos países do eixo, né? Nós vamos falando aí de Alemanha, Itália e Japão. Então, esses seriam os julgados. E a União Soviética? Ela seria julgada? Não. Ela fez parte aqui dos julgadores, esquecendo-se totalmente que ela iniciou a guerra ao lado da Alemanha, né? A União Soviética iniciou a guerra ao lado da Alemanha, em 1941 ela mudou de lado e se viu no direito de julgar os perdedores, fazendo parte total aqui do Tribunal de Nuremberg. Mas qual era o objetivo aí? Possibilitar justamente o julgamento dos indivíduos. E nesse ponto, o Tribunal de Nuremberg foi extremamente relevante e importante, porque ele trouxe pela primeira vez a possibilidade de julgar uma pessoa física por atos praticados durante uma guerra, ainda que ela estivesse agindo de acordo com as leis do seu país. Então, houve essa preocupação, julgamento ali de pessoa física. Quais eram os crimes ali previstos no Tribunal de Nuremberg? Crimes contra a paz, crimes de guerra, crime contra a humanidade e complô, chamado ali no direito inglês de conspiracy, que basicamente a ideia era a seguinte: eu já sei quais foram os atos que foram praticados. Então, agora que eu já sei quais foram os atos que foram praticados, eu já sei quem os praticou, eu vou prever crimes de acordo com fatos anteriores. Então, eu sei lá quais são os crimes contra a paz, os crimes de guerra, contra a humanidade. Se me escapar qualquer coisa, cai no complô. Que o complô é a possibilidade, atos voltados para práticas de qualquer outro delito. Então, o que aconteceu nesse momento? Houve clara e expressa e proposital, houve claro e proposital esquecimento do princípio da legalidade. Por quê? Porque havia a vontade de proteger a dignidade da pessoa humana. Então, houve ali uma contraposição de princípios e se entendeu que naquele momento era importante esquecer o princípio da legalidade e proteger a dignidade da pessoa humana. Os crimes contra a paz, direcionados à direção, preparação, desencadeamento, prosseguimento de uma guerra de agressão ou de uma guerra de violação dos tratados. Então havia ali alguma lei, havia ali um direito de guerra anterior. Era possível vislumbrar os tratados do direito de guerra e vislumbrar onde aquelas pessoas cometeram violações a esse direito. Então havia ainda algum indício de legalidade. Claro que não havia crimes previstos, né? O crime foi previsto depois, mas havia ainda alguma condição de localizar. Crimes de guerra, da mesma forma. Crimes contra a humanidade, havia um direito humanitário que também podia prever. Agora, o crime justamente de complô, como eu havia dito, foi criado para não deixar escapar ninguém. Foi dito até que 20 anos antes do início da Segunda Guerra, já havia pessoas planejando a Segunda Grande Guerra, né? E isso vai contra até mesmo quem os historiadores aí demonstram, a característica principal de Hitler, que era a centralização, né? Que ele não aceitava grande interferência das pessoas, mas mesmo assim elas foram, então, no mínimo condenadas por esse crime, com o objetivo claro de trazer punição para esses crimes de guerra. Então, quais foram as críticas básicas aí feitas a Nuremberg, né? Que foram esquecidos os abusos dos vencedores. Campos de concentração não foi uma invenção do nazismo, né? Campo de concentração havia sido tinha práticas descritas pelos próprios ingleses.
como havia já antecipado, a União Soviética começou a guerra do lado da Alemanha, então praticou os mesmos atos que eles, mas esses foram totalmente esquecidos. Segundo a crítica, falta de legitimidade e capacidade. Não é legítimo que o vencedor julgue o vencido, isso se chama vingança. Né? E não havia ali uma capacidade por falta até de legislação, não havia crimes previstos antes. Então, total falta de legitimidade e capacidade. Juízes parciais. Os estados vencedores criaram o tribunal e se colocaram na condição de juízes, não foram buscar estados neutros para trabalhar como juízes. Então, tinha lá juízes da União Soviética julgando alemães, sendo que os atos que eles estavam sendo julgados já tinham sido praticados por eles também. Então, realmente, juízes totalmente parciais. Ausência de duplo grau de jurisdição, até porque seria sem sentido, já que ele era criado para condenar, não haveria mesmo duplo grau de jurisdição, mas é uma das críticas. Há outras, como a impossibilidade de determinados argumentos de defesa, era impossível, proibido argumentar com direito internacional, com, por exemplo, a teoria da necessidade, que havia sido dita, que era vigente até então, todos trabalhavam dessa forma. Em 1902, o Manual do Estado alemão relativo à guerra previa expressamente a teoria da necessidade. Então, era proibido argumentar esse tipo de coisa em defesa dos atos. Então, havia até mesmo cerceamento em relação a alguns tópicos de defesa. Então, realmente, estas críticas podem ser feitas, assim como a crítica à quebra do princípio da legalidade e retroatividade da lei penal. A única coisa é quando se faz essa crítica, precisa ter consciência de que foi uma quebra proposital, foi uma quebra realmente consciente do princípio da legalidade, com a intenção de fazer prevalecer princípios morais e políticos, a querer fazer daquilo um marco. Tá certo? Claro que os vencidos acabaram sendo, então, pagando um altíssimo preço, né, para que isso acontecesse, para que esse marco fosse existente. Mas foi algo proposital, foi algo, então, trazido pelas potências vencedoras, com o objetivo de mudar ali o foco, o rumo do direito internacional. Então, vejam, qual foi a importância do Tribunal de Nuremberg para o direito internacional? Abertura de precedentes para futuras cortes, deixando claro que não mais se tolerariam abusos. O objetivo, então, era basicamente esse, demonstrar para o mundo que, a partir daquele momento, não mais se poderia admitir que atrocidades como as praticadas na Primeira e na Segunda Grande Guerra fossem realizadas. E a partir daí, então, haveria uma transição do direito da força para a força do direito. A ideia era que houvesse um direito internacional, um direito ali, um acordo entre as nações, que proibisse, que conseguisse coibir a prática dessas atrocidades. A partir desse momento, então, desse precedente, foram lançadas as bases dos direitos humanos, contrapondo o princípio da humanidade ao da necessidade. Então, o princípio da necessidade dizia lá que o fim justifica os meios. O Estado, como manifestação da sua soberania, poderia ingressar com uma guerra. Aqui, então, a ideia é que, com o Tribunal de Nuremberg, fez-se prevalecer o princípio da humanidade em detrimento desse princípio da necessidade, que mais importante seria que fosse vislumbrado como ponto principal os direitos humanos do que a soberania do Estado. O fim não mais justificaria os meios. Bom, após Nuremberg, o que aconteceu? Desenvolvimento da ONU, né, com as suas, já desde então, com os seus objetivos principais: resolução de litígios internacionais e nacionais, mobilização da comunidade internacional para evitar a consumação de agressões e a cessação das já deflagradas, luta pelo respeito aos direitos humanos. E a partir da criação da ONU, nós temos ali também a ideia, junto com a ONU, de criar uma Corte Penal Internacional permanente, que evitasse que novos tribunais ad hoc, né, novos tribunais de exceção fossem criados, para evitar todos os problemas relativos à competência, relativos
a legalidade. Para evitar os problemas de Nuremberg, que se teve ali a ideia, no início, de criar um Tribunal Penal Internacional, que, lamentavelmente, com o advento da Guerra Fria, né, a guerra entre as superpotências, Estados Unidos e União Soviética, esse interesse diminuiu. Por que esse interesse diminuiu? Porque com a separação dos países, né, o armamento desses países, os seus aliados, cada um protegendo os seus aliados, houve ali um desinteresse pela existência de um tribunal internacional, porque havia uma velada e falsa paz, né, por conta da Guerra Fria. E aí então a ONU não teve força suficiente para desenvolver a ideia desse Tribunal Penal Internacional. Aspectos positivos, né? O que aconteceu de positivo aí? Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi aí uma resposta clara para a Alemanha, né, para a Alemanha nazista, havendo ali uma valorização do homem, enquanto o nazismo dizia que o homem, alguns homens teriam direito e outros não, né, alguns seriam coisas e outros seriam homens. A Declaração Universal dos Direitos do Homem veio estabelecer justamente que não seria mais possível isso, haveria ali direitos universais. Então, eu teria ali um princípio da universalidade dos direitos humanos, todos teriam direitos, não seria admitido nenhum tipo de atitude contrária a esses direitos. Mas, mesmo assim, o Tribunal Penal Internacional não evoluiu e não tivemos modificação em normas instrumentais. Por que não tivemos modificações em normas instrumentais? Isso é justamente criar um tribunal, criar regras mais específicas para a punição de pessoas. Porque, com a Guerra Fria, se considerava ali perigoso autorizar que Estados pudessem interferir na soberania de outros. Então, havia um medo de que um Estado mais forte, por absurda hipótese, né, vamos supor que tivesse um Estado lá no Oriente Médio com muito petróleo e tivesse um ditador, tivesse uma superpotência que tivesse o poder de ir lá e tirar esse ditador do seu país, sob a alegação de estaria protegendo os direitos humanos, quando tinha, na verdade, interesse nesse petróleo, né? Então, era esse o medo lá atrás de que a criação de um Tribunal Penal Internacional pudesse levar a essas situações, né? Então, por conta disso, com a Guerra Fria, acabou-se arrefecendo a ideia de criação do Tribunal Penal Internacional. Bom, o que aconteceu? Final da Guerra Fria, final dos anos 80, começo dos anos 90, final da Guerra Fria. O que aconteceu ali no final da Guerra Fria? Os países, em especial os socialistas, entraram em conflitos bastante relevantes. E aí, de novo, se percebeu a necessidade de um Tribunal Penal Internacional, tanto que foram criados tribunais ad hoc, de novo tribunais de exceção, que são os tribunais para a ex-Iugoslávia e para Ruanda. Então, havia, nesse momento, a criação, já tinha ocorrido a criação de leis. Então, eu tinha direito de guerra bastante desenvolvido, direitos humanos bastante desenvolvidos, mas não havia ainda uma instrumentalização desse direito. E se sentiu necessidade disso, justamente porque precisaram ser criados 2 novos tribunais para julgar esses ditadores, para julgar os crimes cometidos nesses países. E, de novo, os mesmos problemas de Nuremberg, falta de atenção ao princípio da legalidade em especial. Então, primeiras conclusões que nós tiramos aí, a universalização dos direitos humanos foi uma resposta a Hitler, tá certo? Os direitos humanos não podem estar limitados a fronteiras de um Estado, porque muitas vezes, com a universalização dos direitos humanos, dizendo que, diferente do que Hitler pensava, não são só alguns que têm direitos, mas todos, é possível imaginar que uma autoridade de um país pratique violações a direitos humanos dentro do seu próprio país e que é necessário que um organismo internacional possa interferir neste país, não necessariamente em estados de guerra, mas em crimes contra a humanidade praticados por um soberano contra o seu próprio país. Então, havia ali a necessidade de que não ficasse limitados a fronteiras de
Estados, tá certo? As consequências, então, disso, soberania baseada na cidadania universal. O Estado é soberano? Sim, ele é soberano, mas desde que ele respeite os direitos humanos, porque a cidadania, os direitos humanos são universais. Então, a soberania fica abaixo do respeito aos direitos humanos. E esses direitos humanos devem ser protegidos constitucionalmente, pela Constituição de cada Estado, e pela ordem jurídica internacional. Aqui o conceito já de complementaridade, né? É preciso que cada Estado proteja os direitos humanos, mas que também haja uma nova instância, uma instância superior, entre aspas, que possa agir caso o Estado não o faça. Tá certo? Então, foram consolidados ali parâmetros protetores mínimos através de tratados e convenções. Então, houve um desenvolvimento grande dos direitos humanos e afirmou-se ali essa instância complementar. Tá? Com o advento, então, dos tribunais ad hoc, de Ruanda e ex-Iugoslávia, se chegou, então, à conclusão de voltar a se falar no Tribunal Penal Internacional. E, a partir, então, ali de 1996, começaram as reuniões preparatórias, até que em 1998 ocorreu a Conferência de Plenipotenciários de Roma, que acabou trazendo o Tribunal Penal Internacional através do Estatuto de Roma. Tá certo? Então, ali aqueles países reunidos votaram, 120 votos favoráveis, 21 abstenções e 7 votos contrários, votos da China, dos Estados Unidos, Sri Lanka, Índia, Israel e Turquia, contrários à criação do Tribunal Penal Internacional, contrários à criação deste ente que é complementar à atuação dos Estados. Claro que, observando aqui os países, talvez os mais importantes, China e Estados Unidos, em especial Estados Unidos, pelas atitudes praticadas por eles posteriormente, sendo plenamente compreensível porque que eles não têm interesse, não tinham, continuam não tendo interesse na criação de um órgão internacional que possa punir cidadãos americanos por atos de guerra, né? Então, este tribunal, apesar desses desfalques relevantes, foi criado ali em 1998, mas entrou em vigor ali em julho de 2002, após a 60ª ratificação do Estatuto. A partir do momento, então, que 60 países ratificaram a existência desse Estatuto, 60 dias depois, ele entrou em vigor. Tá? O Brasil, em relação ao Estatuto do Tribunal Penal Internacional, assinou o Estatuto em 2000, ratificou em junho de 2002, por conta do artigo 126 do Estatuto, que todo o Código Penal possui, é simples fazer a consulta por conta do decreto 4.388 de 2002, todo o Código Penal tem. A partir, então, de 1º de setembro de 2002, por conta do artigo 126, que diz que o Estatuto passa a entrar em vigor para o país 60 dias, no primeiro dia útil após 60 dias da ratificação do Estatuto para esse país. Tá certo? Então, o que temos em relação ao Tribunal Penal Internacional, criado aí pelo Estatuto de Roma e em vigor desde 2002? Basicamente, ele é um sistema completo de justiça. Ele prevê, desde a investigação, primeira instância, segunda instância, os juízes, prevê os juízes neutros, né, juízes dos diversos dos países que compõem o Tribunal Penal Internacional, prevê a existência do procurador, do Ministério Público, prevê a existência dos defensores. Então, todo um sistema de justiça voltado a punir os indivíduos. Então, o Tribunal Penal Internacional é voltado para a punição dos grandes criminosos de guerra, não de estados. Então, ele é localizado em Haia e ele julga não estados e sim indivíduos. O objetivo principal dele é que não haja mais tribunais específicos que têm pouca credibilidade, tribunais ad hoc como o de Nuremberg, de Tóquio, da ex-Iugoslávia e Ruanda também. Tá certo? Ele foi realmente aí um avanço histórico, completo, no sentido de evitar todas as contradições existentes no Tribunal de Nuremberg. Tá? Então, nós temos ali os crimes estabelecidos, todos eles evitando flagrante descumprimento dos princípios aí mais importantes da legalidade
e da anterioridade da lei penal também. Mas, acima de tudo, ele é um tratado internacional de direitos humanos. Desde o preâmbulo do Estatuto de Roma, há essa definição da preocupação com as vítimas, preocupação com a população do mundo em geral, trazer ali uma proteção em especial para os direitos humanos. E é como um tratado internacional de direitos humanos que nós temos que estudá-lo, tá certo? Ter essa noção de que a natureza jurídica dele é a de um tratado internacional de direitos humanos. Bom, quais são os crimes, né, competência aí quanto à matéria, crimes que podem ser punidos pelo Tribunal Penal Internacional? Para facilitar a adesão, para que houvesse o maior número de adesão possível, fez-se a escolha por um número bastante restrito de crimes: genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Os crimes de agressão estão lá no tratado, ele foi criado a possibilidade dos crimes de agressão, mas não houve, lá em 1998, a definição do que seria esse crime de agressão, porque não se chegou a um conceito em relação a ele. Esse crime de agressão foi objeto de uma conferência no ano passado, que estava prevista já no Estatuto. Houve a tipificação desse crime, mas por novamente não se chegar a um consenso relativo a ele, foi adiada a sua aplicação para 2017. Então, ainda hoje, não é da competência do Tribunal Penal Internacional esses crimes de agressão, restando apenas, então, genocídio contra a humanidade e de guerra. Possível que haja inclusão de outros crimes? Sim, é possível. Tráfico internacional, terrorismo, é possível que haja inclusão, mas de difícil conceituação e de difícil também consenso entre tantos países, mais 150 países. Chegar a um conceito sobre a tipificação tem sido difícil e, por conta disso, limitou-se aí para esses crimes. Tá? Então, a crime de agressão tem essa inclusão controvertida, de forma que ainda hoje não é da competência do Tribunal Penal Internacional. Certo? Então, nos casos de agressão, por exemplo, um soberano contra o seu próprio país, alguma coisa desse tipo, que não caracterize crime contra a humanidade, mas que não caracterize crime de guerra, cabe ao Conselho de Segurança da ONU hoje decidir se vai ser tomada alguma providência ou não em relação a esse país. Tá? Então, fica ainda no aspecto do Conselho de Segurança da ONU e não do Tribunal Penal Internacional. Eu vou, por conta do horário, passar a tipificação de cada um dos crimes e eu deixo à disposição posteriormente, se alguém quiser me pedir por e-mail, eu posso passar essas telas para quem tiver interesse. Mas eu vou só adiantar um pouquinho aqui os crimes em espécie, para nós falarmos um pouquinho mais a respeito do funcionamento do tribunal em si. Tá certo? Os princípios básicos do direito penal internacional estão contemplados no Estatuto de Roma. Nós vemos ali princípio da legalidade, proibição do bis in idem, fontes do direito penal, o que pode ser fonte para o Tribunal Penal Internacional, regras de culpabilidade excludentes. Nós temos todo um arcabouço jurídico do Tribunal Penal Internacional, da legislação penal no próprio Estatuto. Então, há ali, inclusive, a indicação de que o procurador deve buscar as provas, tanto que interessem para a acusação quanto para a defesa. Ele não deve agir como parte no sentido de buscar condenação por buscar condenação. Ele tem, sim, o compromisso maior com a justiça. E esse é um aspecto bastante interessante do tribunal. Esse tribunal ele é composto por sessão de instrução, que é feita onde é feita a investigação, de julgamento em primeira instância e de recursos, com juízes diferentes, garantindo, portanto, a imparcialidade. Então, há juízes que trabalham na sessão de instrução, vão colher indícios, vão colher elementos para que seja feita a acusação formal, para que seja feito um julgamento em primeira instância, e esses juízes que atuaram na sessão de instrução não vão atuar na sessão de julgamento. E os juízes que atuaram na sessão de julgamento não vão atuar na de recursos. Para nós parece óbvio, mas se tratando de um tribunal penal internacional, é bastante relevante que isso esteja expresso, né, evitando os absurdos dos tribunais anteriores. Né? Uma outra característica bastante importante
do Tribunal Penal Internacional, que justifica, inclusive, o entendimento com relação à constitucionalidade em relação ao Brasil, diz respeito aqui a ele ser expressamente uma jurisdição complementar. O que significa isso? Significa que, se o Estado onde foi praticado o crime, se o Estado onde foi praticado o crime de guerra, o crime de genocídio, o crime contra a humanidade, se esse Estado tiver condições e demonstrar condições de punir aquela pessoa, punir aquele agente, o Tribunal Penal Internacional não vai atuar. Ele só vai atuar quando ficar demonstrado pelas circunstâncias que aquele país, que aquele povo não tem condições de fazer isso. Seja porque não há mesmo estrutura, seja porque a estrutura esteja sendo utilizada para beneficiar, para trazer impunidade. Então, ali, a partir do artigo 17 até o artigo 19, as hipóteses em que vai ser possível a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, quando ficar demonstrado que há casos de imunidade, se por conta da legislação interna aquela pessoa é imune à atuação penal, pode o Tribunal Penal Internacional atuar. Demora inconsistente, não é nosso caso aqui no Brasil, não é de demora no processo, mas se fosse, seria possível ver que o Tribunal Penal Internacional poderia, com base nisso, ver uma possibilidade de impunidade e ter a sua jurisdição garantida. E também processos parciais, quando se demonstrar que o andamento do processo está sendo voltado realmente a trazer uma impunidade. Então vejam que, se a justiça estiver funcionando adequadamente nos estados, não haverá atuação do Tribunal Penal Internacional. Ele é complementar. Por isso que o próprio Estatuto estabeleceu que os estados que participam do Tribunal Penal Internacional devem modificar a sua legislação para incluir os crimes ali previstos, para que eles possam atuar somente, para que o tribunal possa atuar somente se for necessário, em caso de ser complementar. Tá certo? Como que começa o exercício da jurisdição do Tribunal Penal Internacional? É preciso que haja notícia de um dos crimes, de indício da prática de um dos crimes. Essa notícia pode chegar ao MP por Estado-parte, por um dos Estados que assinaram o Estatuto, pelo Conselho de Segurança da ONU ou por iniciativa do próprio Ministério Público. Só que existem requisitos. E quais são os requisitos? Para que seja feita a notícia por Estado-parte ou pelo próprio procurador, é preciso que o crime tenha sido praticado no território de um Estado-parte, por um nacional de um Estado-parte, ou que o Estado envolvido aceite a jurisdição do tribunal. Isso para que se inicie a jurisdição por conta do próprio Ministério Público, por conta do próprio procurador, por conta de um Estado-parte. Agora, para o Conselho de Segurança da ONU não há requisitos. Então vejam, qual que é o objetivo desta medida? O objetivo dessa medida é o seguinte: se o Conselho de Segurança da ONU entender que mesmo fora de um Estado-parte, mesmo fora de um Estado que tenha aderido ao Tribunal Penal Internacional, se o Conselho de Segurança da ONU entender conveniente que seja julgada essa pessoa, ou seja, que fosse criado um tribunal ad hoc, fosse criado um tribunal de exceção, o que permite o Estatuto do Tribunal Penal Internacional? Que não se crie mais esse tribunal ad hoc, simplesmente que o Conselho de Segurança acione o próprio Tribunal Penal Internacional, que vai agir mesmo com relação a crimes praticados fora dos Estados-parte. Tá certo? Então, é uma possibilidade bastante relevante que o Conselho de Segurança da ONU possa tomar esta atitude. Qual que é o problema disso? O Conselho de Segurança da ONU é formado por 5 membros permanentes e 10 que se alternam em mandatos de 2 anos. Tá certo? Os permanentes, Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, França e China. E eles têm poder de veto. Então, para que seja entregue a alguém fora dos Estados-parte ao Tribunal Penal Internacional, é preciso que haja votação unânime dos membros permanentes e de ao menos mais 4, para que haja 9
né, mais 4 dos 10 que se alternam em mandatos de 2 anos. Então o Brasil atualmente está lá no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil poderia votar numa situação dessa, por exemplo, a um crime praticado por um americano, né, nos Estados Unidos. Só que para que vá para o Tribunal Penal Internacional é preciso que haja votação unânime dos permanentes, dentre eles os Estados Unidos, que são contra o Tribunal Penal Internacional e, com certeza, não votariam a favor de que seu nacional fosse entregue ao Tribunal Penal Internacional. Tá certo? Então, até para que possa iniciar o processo, o Conselho de Segurança vai precisar ter a unanimidade dos membros permanentes e para ele pouco importa onde tenha sido praticado o crime ou por quem. Tá certo? Isso é muito relevante. Agora, um outro aspecto, no artigo 16, diz respeito ao poder de veto do Conselho de Segurança. Ainda que iniciado um processo regularmente dentro de um Estado parte, pelo procurador, por qualquer dos estados tenha sido levado o início de uma investigação, o Conselho de Segurança da ONU pode vetar a atuação do Tribunal Penal Internacional. Então ele pode chegar e dizer, olha, está tudo regular aqui, só que se iniciar o processo pode haver uma desestabilização da paz na região. Então eu vou privilegiar a paz em detrimento da justiça, em detrimento da condenação daquela pessoa que viola o Tribunal Penal Internacional. Então, não deixa de ser um reconhecimento de que a justiça pode desestabilizar a paz e a segurança internacional. Cabendo ao Conselho de Segurança da ONU, então, decidir pela melhor opção, podendo, então, impedir que se inicie um processo no Tribunal Penal Internacional. Questão das penas também, eu vou ter que correr um pouquinho e deixar de lado, fica aí para vocês. Para quem tiver interesse, eu posso passar depois essas telas. Basicamente, aí, o importante é ver que não há pena de morte, a prisão perpétua foi uma forma também de tentar trazer o maior número de estados para o Tribunal Penal Internacional. Depende necessariamente da cooperação internacional, por exemplo, porque o Tribunal Penal Internacional não tem um corpo policial. Ele não vai invadir país para pegar ninguém. Né? Ele vai precisar que as forças dos Estados-partes ajam e levem as pessoas a julgamento para o Tribunal Penal Internacional. Inclusive, tendo a previsão da diferença de entrega para extradição, né? Que o professor Baldan gosta bastante dessa diferença, né, professor Baldan? Que a entrega é diferente da extradição, porque a extradição é de um Estado para um outro Estado. E a entrega é de um Estado para um organismo internacional. Então se diz que não é, que é diferente de extradição. Eu entrego o meu nacional para um organismo internacional do qual eu faço parte. Então é diferente de extradição. Essa é a explicação dada pelo próprio Estatuto. Tá certo? Pessoal, para finalizar, para também não cansar muito, o professor Baldan poder falar. O Tribunal Penal Internacional tem que ser visto como um tratado de direitos humanos. Tem que ser visto dessa forma. A partir do momento que ele é visto dessa forma, como um tratado de direitos humanos, ele necessariamente se torna compatível com a Constituição Federal. Ainda, independente da discussão que havia antes da emenda constitucional 45 de 2004, que previu expressamente na Constituição a existência do Tribunal Penal Internacional, antes dela mesmo, a gente já poderia entender que ele era constitucional, na medida em que a Constituição privilegia os direitos humanos como um direito fundamental. Então, havia, inclusive, no artigo 7º das disposições transitórias, a previsão de que nós nos submeteríamos a um tribunal de direitos humanos, Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Então, a partir do momento em que nós vemos o Tribunal Penal Internacional como um tratado de direitos humanos, é fundamental e é necessário que a gente entenda que ele é, sim, portanto, constitucional. As contradições aí com a nossa Constituição dizem respeito basicamente à proibição de penas de caráter perpétuo e à proibição de extradição de nacionais. Não é? Então, esses são os pontos básicos que são levantados por quem entende que o Tribunal Penal Internacional é, na verdade, inconstitucional em relação ao Brasil. Como que se supera isso? Né? Com a diferença que pode ser vista aí de forma um pouco fraca, talvez, da extradição para a entrega, né, que muitos dizem que é uma diferença fraca, porque, na verdade, a Constituição proíbe levar um nacional
para o exterior, né, de ser mandado para fora, ainda que, claro que extradição sempre teve o conceito para um outro Estado. Simplesmente criar um tribunal penal internacional, será que dá para eu transformar isso em entrega? Não há um consenso. Em relação à pena, né, a pena de prisão perpétua, que o Brasil não permite, né, que haja a pena de prisão perpétua, se entende que o STF, em alguns casos, né, não exigiu a comutação para extraditar pessoas para cumprir pena de prisão perpétua no exterior, e que o próprio Brasil, em caso de guerra, permite a pena de morte. Então, se nós estamos falando de grandes criminosos de guerra, grandes criminosos internacionais, nós estaríamos aí diante da possibilidade, até mesmo diante do direito brasileiro da pena de morte, também, consequentemente, teríamos a possibilidade da pena de prisão perpétua. Mas o principal argumento aí diz respeito à complementaridade. Como a gente salientou ali no início, o Tribunal Penal Internacional só vai agir se o direito interno não estiver funcionando adequadamente. Então, é contra o Tribunal Penal Internacional? Então, faça o seu direito interno funcionar adequadamente. A partir do momento que o direito interno estiver funcionando adequadamente, o Tribunal Penal Internacional será desnecessário. Certo? Peço desculpas pela correria e agradeço então a atenção e já devolvo a palavra para o nosso presidente.